Não há ninguém como Ele. Bendito é o nome dEle. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Não há ninguém comparável ao Senhor. Quem nos amaria como o Senhor nos amou? Louvado seja o Teu nome. Te apresentamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a Tua graça derramada sobre a minha vida que vou partilhar e sobre a vida dos meus irmãos que vão ouvir. Tu és o centro, Tu és o alvo, Tu és o motivo. Não estamos aqui por nenhuma outra pessoa, a não ser pelo Senhor. Ajuda-nos nessa noite, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 1. Queridos, eu estou indo nesse assunto de família, no ritmo que eu entendo que eu deva ir. O assunto é muito vasto nas Escrituras. A família possivelmente é o principal símbolo do testemunho de Deus nessa terra. O casamento é para revelar Cristo e a igreja. Os filhos têm a expressa finalidade de revelar que todos nós precisamos ter um irmão mais velho, que nós somos filhos de um único pai. Então o casamento é algo muito sublime nas Escrituras. Na primeira vez, essa é a 4ª vez que eu estou com os irmãos. Na primeira vez nós vimos alguns princípios gerais. Na segunda vez eu dei uma palavra às irmãs. Na última vez eu dei uma palavra aos homens que eu não encerrei. Eu vou continuar essa noite. Eu disse para os irmãos que haviam 3 figuras nas Escrituras que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os princípios dessa noite, um deles toca muito aos homens, mas o outro, a figura de Jacó, vai tocar aos homens, mas toca a todos nós, como homens e mulheres. Aí, a partir da próxima reunião, se o Senhor assim o permitir, eu quero entrar em alguns princípios sobre educação de filhos. Nós temos muitos assuntos. Com os grupos que eu trabalho em Maringá, é um assunto que vai aí em torno de 12, 15 horas conversando, abrindo os textos. Nós não vamos ter todo esse tempo aqui, mas o Senhor vai dar graça de olharmos os principais pontos. A mensagem de hoje à noite, como foi da última vez, ela é uma mistura de um partilhar com um testemunho das coisas que Deus fez no meu coração como homem, como marido e como pai nos últimos anos. O Senhor conseguiu, depois de muita luta minha, o Senhor conseguiu me aquietar nos últimos anos. E aí Ele pôde então depositar dentro do meu coração algumas características do que eu estava vivendo dentro do meu casamento. Eu partilho sobre casamento desde que eu me casei. Mas eu fui, acho que melhor pai do que melhor marido. Eu tive muitas lições difíceis a aprender no casamento, pela graça de Deus. Minha esposa, com oração, com a ajuda da palavra, foi uma auxiliadora para eu alcançar determinadas coisas. Mas o texto que eu vou compartilhar com vocês, as 2 porções que eu vou compartilhar, os 2 homens que eu quero compartilhar, são frutos de momentos solitários, de momentos de muita angústia, de muito sofrimento no casamento, sofrimento que eu havia causado, muitas dores, nenhum pecado grosseiro, nada difícil. Mas, para quem conhece o Senhor, não ajustar de forma adequada no casamento é um pecado gravíssimo, é um pecado muito difícil para quem já conhece ao Senhor. E 2 anos atrás, o Senhor depositou um texto. E eu vou ler esse texto com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim,
da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Queridos, um homem pode amar a sua mulher e não amá-la do jeito adequado. Eucana não entendia a dor dela. Eucana não entendia a angústia e a aflição dessa mulher, apesar de amá-la. O texto diz que ele a amava. O texto diz que ele dava porção dupla. E a porção dupla na Bíblia é uma porção diferenciada. É uma porção de amor, é uma porção de cuidado maior, de importância maior. Eucana amava ela. Eucana era um homem como a grande maioria de nós é, e talvez como eu fui e estou deixando de ser, pela graça do Senhor. Eucana é um homem que trabalhava. Eucana é um homem que não deixava faltar nada em casa. Eucana era um homem que cuidava de suas 2 mulheres, cuidava de seus filhos. Eucana era um homem que adorava ao Senhor. De ano em ano ele ia até Jerusalém,
Eucana era um homem que frequentava as reuniões, que estava nas reuniões. Eucana era um homem responsável. Eucana era um homem que não gastava seu dinheiro no boteco, com mulheres. O seu dinheiro era para a sua casa, para a sua família, para as suas coisas. Eucana era um homem sério. E Eucana era um homem que tinha amor dentro dele. Mas ainda assim, Eucana não sabia amar a mulher como lhe era necessário. Simples assim. Há muitas mulheres aqui que têm consideração pelo seu marido, um tanto de respeito por ele, sabem que seus maridos lhes são fiéis, mas nem por isso se sentem amadas. A Bíblia fala uma coisa curiosa a respeito do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele nos amou e se entregou. Ele se entregou dentro daquilo que nós tínhamos necessidade. Ele não se entregou dentro daquilo que não tínhamos necessidade. Ele se entregou até o ponto de morrer. Ainda que lhe custasse a vida, Ele amaria dentro da nossa necessidade. Nós tínhamos necessidade de um Salvador. Nós não tínhamos necessidade de um provedor. Por isso Ele proveu, o nosso Senhor Jesus sempre proveu que nós temos necessidade. Mas Ele não morreu para nos prover. Porque Ele pode prover a humanidade sem ter que morrer por ela. O Senhor Jesus morreu dentro da nossa necessidade. Eucana não percebia que aquela mulher tinha uma necessidade e ele tentou suprir de forma inadequada. Ele chegou ao ponto de dizer um absurdo. Ele disse assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele não entendeu ela. Ele não entendeu a dor dela. Ele não entendeu a angústia dela. Ele não apresentou o Deus, Senhor da vida e da morte, a ela. Ele não apresentou. Ele dava porção dupla. Ele cuidava. Ele era responsável. Mas ele não deu a ela o que ela mais tinha necessidade. E o que ela mais tinha necessidade era de uma palavra do Senhor. Ela tinha necessidade de uma palavra que mostrasse o Deus da vida e da morte. Tanto que quando Ana ora ao Senhor, quando ela devolve Samuel ao Senhor, e ela então tomada pelo Espírito de Deus, ela faz uma oração, ela ora aquilo que ela deveria ter ouvido do seu marido. Ela ora falando que tu és aquele que dá vida e a tira. Tu és aquele que faz descer a sepultura e faz levantar da sepultura. Homens, prestem atenção. Há alguns discernimentos com relação às nossas mulheres que nós não alcançamos, senão de forma espiritual. Existem algumas necessidades nelas. Existem algumas palavras que têm que ser ditas. Existem algumas orações que têm que ser feitas. Existem alguns toques de libertação das nossas mulheres que elas necessitam, que o discernimento só vem com a ação do Espírito de Deus em nós. O discernimento não vem com gentileza. O discernimento não vai vir com cuidado básico e elementar, comida, roupa, carro, contas pagas. Existem algumas necessidades da mulher que nós só possuímos, que nós só temos se a nossa vida for uma vida de consagração. Eucana, queridos, eu me vi em Eucana.
para minha vergonha, isso já está confessado, já está pedido perdão, para minha vergonha, eu levantei algumas madrugadas e peguei a minha mulher de joelhos, orando e chorando. Eu olhei para aquela cena, voltei para a cama e dormi. Para minha vergonha. A minha esposa teve que lidar com a ansiedade, com a angústia dela diante do Senhor. Porque ela não encontrou um marido para santificá-la. A Bíblia diz claramente que a mulher auxilia o marido. A mulher não santifica o marido. A mulher auxilia o marido. É uma via de mão única. A mulher auxilia, mas ela nunca santifica. Obviamente que no auxílio, ela vai ajudar no processo de santificação. Mas a mulher não tem o poder de tocar um homem e este homem ser santificado. Mas, queridos, isso não foi um privilégio apenas que Deus nos deu. Isso foi uma ordem, uma responsabilidade. A mulher precisa ser tocada pelo seu marido por Deus, com discernimento espiritual, com palavra e com oração. Não é com achismo, não é com briga, não é com guerra, não é com disputa, não é com opinião, mas é com uma palavra dada pelo Senhor. Houveram algumas vezes no meu casamento em que o Senhor me deu graça de fazer isso. E eu fiz com exatidão. E ao tocar a Leci, com o texto bíblico que Deus queria, com alguns dias ela estava santificada, sarada, curada daquilo. Eucana era um homem que amava, mas não foi um homem que a santificou. E aqui nós temos um modelo para as irmãs. Minhas irmãs, prestem atenção. Seja você casada, seja você solteira, seja você viúva, seja você separada, presta atenção no que eu vou te dizer. Todas vocês têm um noivo. O amado da sua alma. Não há homem nesse mundo que vai recebê-las como o Senhor Jesus as recebe. Não há angústia que você possua, que o teu bendito noivo não seja capaz de te tocar, de te visitar, de te abençoar, de santificar as dores do seu coração. Essa mulher Ana, ela era provocada por Penina. Ela ficava irritada e depois não comia nem deprimia. Não comia e ela chorava e não comia, o texto diz. Essa mulher, se esse quadro se sustentasse, qualquer psicólogo diria que ela tinha uma depressão. Irritação, choro, fome, um tanto de desânimo, ela não conseguia reagir. Querida, não importa o que a psicologia dê. Não importa o que a psicologia venha te dizer, deixa eu te dizer. Há um noivo que é capaz de te tocar nas tuas angústias, de tal forma que homem nenhum, amigo nenhum, amizade nenhuma nesta terra seria capaz de fazer. Ana buscou quem ela deveria buscar. Ana buscou o Senhor. E é curioso, ela vivia uma situação de guerra com Penina. Ela buscou o Senhor dos Exércitos. Por que a oração dela não é dirigida a Yahvé, que é o Deus da intimidade, o Deus da comunhão? Por que a oração dela é dirigida ao Senhor dos Exércitos?
É óbvio. Ela vivia uma guerra não apenas com uma pessoa. Ela vivia uma guerra com a vida. A vida lhe privou de um desejo forte. Um desejo forte. E a Bíblia diz que essa mulher, ela orava ao Senhor, diz aqui, com amargura de alma. Porque preste atenção no que eu vou te dizer. Quando algo não vai bem, você só tem duas opções. Ou você enrosca na tua queixa, ou você põe o joelho no chão e ora ao Senhor dos Exércitos. Se você enroscar na tua queixa, você vai amargar como pessoa. Queridos, não tem pecado mais triste nas Escrituras, do meu ponto de vista, do que o pecado da amargura. Porque a Bíblia diz que no pecado da amargura, a pessoa contamina quem está perto dela. Ela não desliga da queixa. Ela não desliga da queixa. Ela não desliga da queixa. É um pecado tão sério, é um pecado tão difícil, que antes da amargura a pessoa tem ira, que é o que Penina tinha. Diz que é o que Ana tinha. Diz que Penina a irritava. A fase anterior da amargura é a irritação. Aí eu não vou perguntar. Quem aqui é muito irritada das mulheres? Quer dizer, já perguntei. Porque a irritação é uma suposição de que você enroscou na tua dor. E você não enxerga outra coisa senão a sua dor. E queridos, esse pecado é tão sério que a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e aí diz assim, nem deis lugar ao diabo. Porque a Bíblia está sugerindo que quando uma pessoa enrosca na ira, enrosca na queixa, a queixa não sai da mente dela, a Bíblia está dizendo que Satanás tem um espaço maior na mente dela. Não é mesmo? A gente tem razão. Você viu o que ela fez? É isso mesmo. E Satanás começa a incitar a mente. Existe um outro texto, não abram, em 2 Coríntios, que Paulo está tratando aquele irmão que havia se deitado com a madrasta. Ele está restituindo esse irmão à comunhão. Ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Se de fato temos perdoado, no Senhor o temos perdoado. Ele está falando de perdão, mas olha a frase dele agora: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Uma mente que não perdoa, uma mente que enrosca na dor, uma mente que enrosca na angústia, ela é curada com o joelho no chão. Deus pode até usar um terapeuta para te ajudar, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Você tem um noivo. Você tem um noivo. Você quer terapia? Faça com o bendito noivo. Porque Isaías diz que ele é um maravilhoso conselheiro. A Bíblia diz que o Espírito está aqui atrás de você, tocando em você e dizendo: este é o caminho, por ele andai. A Bíblia diz que o Espírito é o Consolador, o Paráclito que está conosco o tempo todo. Mulher, não enrosque na dor. Não enrosque na falta. Se Deus não despertou o teu marido, dobre o joelho e busque ao Senhor. Até que o Senhor, como aconteceu comigo, Ele dá um toque e os olhos simplesmente são abertos.
E você passa a ver então aquilo que você não via. 2 exortações então. Uma aos homens, uma às mulheres. Aos homens, Eucana não levou Deus, a sua mulher. Ele levou presentes, ele levou porção dupla, mas ele não levou Deus. Queridos, eu estou sendo trabalhado nessas coisas. De ver uma necessidade feminina e gastar tempo, orar por aquilo, buscar ao Senhor, ministrar a palavra. E as irmãs, busquem o Senhor, até Deus despertar seus maridos. Amém? Primeiro texto. Segundo texto. Agora nós vamos caminhar um pouquinho. Eu preciso mostrar antes algo para vocês. Abram em João. João capítulo 1, versículo 51. A palavra de Deus nos diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2, versículo 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Capítulo 2, versículo 13 a 16. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. 3 versículos, 3 porções em sequência. Eu já falei muito rapidamente para os irmãos aqui. Esses 3 textos apresentam uma coisa curiosa. O versículo 51, Jesus, ele toma uma citação de Jacó, do Velho Testamento. Ele está chamando os seus discípulos para si. Então Natanael chega para ele com os outros discípulos. Ele diz para Natanael que tinha visto Natanael lá na figueira. E Natanael então crê nele. E ele diz para Natanael: você crê agora, Natanael? Pois você vai ver muito mais coisas. Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, ele cita uma experiência conhecida de todos os judeus, que era a experiência de Jacó quando ele estava fugindo de Esaú. Jacó teve um sono, Jacó estava fugindo de Esaú, Esaú queria matá-lo, ele estava indo para a casa de Labão. Na primeira noite, ele pegou uma pedra, deitou a cabeça nessa pedra e teve um sonho. Ele teve um sonho que os céus estavam abertos e havia uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. Essa citação de Jesus. Jacó então acorda no dia seguinte bem cedo, erige um altar com aquela pedra, e com muito temor ele diz: aqui é Betel, a casa de Deus. Essa citação. Um homem, Jacó. Logo depois, vai para um casamento. Nesse casamento, Jesus é convidado. E nesse casamento, ali, a festa demora 1 semana. Nesse casamento, com 1 semana o vinho acabou. Vinho na Bíblia é sinônimo do quê? De alegria. Vocês já viram um casamento acabar na festa? Eu já ouvi histórias. Eu tenho 27 anos que eu ouço histórias. De grosseria, do noivo com a noiva. Na festa de casamento. Grosserias, lua de mel trágica. Porque sem Jesus, meus queridos,
sem os princípios de Deus, pode virar uma tristeza. Um casamento, e depois Jesus vai até o templo e limpa o templo. Prestem atenção. A igreja de Deus é constituída em primeiro lugar de pessoas, em segundo lugar de famílias. Depois ela é instituída como corpo de Cristo. Nós nunca limpamos um corpo. O Senhor citou Jacó, depois citou um casamento, para então limpar o templo. Nós limpamos pessoas. Depois nós limpamos famílias. E pela graça de Deus, a igreja simplesmente é santificada. Por que tem dias que a gente vem para a reunião e os céus estão fechados? Aquele louvor morno, aquela reunião apática, aquela palavra fria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos coletivamente o que nós somos individualmente. Aquela semana, o povo não teve comunhão com Deus. Por isso, ao reunir, o Espírito simplesmente está apagado. Está triste. Porque o povo não se santificou como pessoa e depois na sua vida familiar. Isso daqui que nós estamos fazendo tem que ser visto dentro de casa. Tem que ser visto nas pessoas. Tem que ser visto. Pessoas têm que ser limpas. Casamentos têm que ser limpos. Famílias têm que ser limpas. Para então a igreja ser limpa. Com essa ideia, o que eu quero mostrar para os homens? Eu quero mostrar a figura de Jacó. Porque Deus usa um homem antes de falar de um casamento. E usa um casamento antes de limpar a igreja. Então vocês já entenderam como é que é o processo. Deixe-me mostrar para vocês algumas coisas. Nós não temos muito tempo, então eu vou ser bem objetivo naquilo que eu vou mostrar. Algumas poucas coisas a respeito de Jacó. Jacó significa suplantador. Literalmente. Literalmente, no hebraico, Jacó significa agarrador de calcanhar. Ele era gêmeo, e o irmão dele nasceu primeiro, e ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. As irmãs aqui, vocês já ouviram o nascimento de gêmeos desse jeito? Eu nunca ouvi. Ele era uma figura diferenciada. Ele era um agarrador. Ele era um pegador. Ele segurava demais algumas coisas. Guardem essa expressão, agarrador. Agarrador de calcanhar. Tem um dicionário que eu li do hebraico que diz que agarrador de calcanhar ou suplantador significa malandro. Um esperto. E Jacó era um sujeito esperto. Vivia na barra da saia da mãe. Ele sabia lidar bem com a vida. Eu já vou mostrar as coisas que ele se agarrou. Ele era uma pessoa que tinha um espírito de agarrar. Jacó tem a história mais longa de Gênesis. Queridos, se é para contar uma história longa em Gênesis, qual deveria ser? Da criação? Talvez. Do nosso pai da fé? Talvez, Abraão, já que ele é o nosso pai da fé. Jacó tem a história mais longa de Gênesis. Vai do capítulo 25, versículo 19, até o capítulo 50. 2 versículos antes de terminar Gênesis. Sabe por que Jacó tem a história mais longa na Bíblia? Porque é um sujeito agarrado às coisas. Ele não tem o agir de Deus com facilidade dentro dele. Ele adia o agir de Deus. Um sujeito agarrado a qualquer coisa que seja, nós vamos mostrar algumas coisas onde ele se agarrou e algumas onde a gente pode se agarrar.
Um sujeito agarrado, ele não pode dizer, eis-me aqui. Por isso ele adia a história dele diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? E ele passa por períodos longos do trabalhar de Deus na vida dele. Ele tem uma experiência em Betel que se cumpre apenas quase 21 anos depois, no Val do Jaboque, aonde ele então aprende a se agarrar da forma adequada. Então prestem atenção. O homem sobre quem nós vamos tratar é um homem agarrador. Agarrado ao trabalho, agarrado ao esporte, agarrado à pescaria. Queridos, nós tivemos em Maringá igrejas que nessa Copa que teve agora, recentemente, que não se reuniram, trocaram horário de reunião, por causa do jogo. Onde eu reúno, um grupo pequeno de irmãos foi. Para a vergonha nossa e dos líderes. Pessoas agarradas a coisas lícitas, porém coisas que não são do Senhor, no tempo do Senhor e da forma do Senhor. Vejam algumas coisas em que Jacó se agarra. Vejam o capítulo 25 de Gênesis. Voltem lá. Capítulo 25, versículo 26. Diz assim: Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Qual a primeira coisa, então, que ele agarrou, como já foi dita? No calcanhar do irmão. Queridos, vocês precisam, talvez, ouvir novamente a primeira reunião. Nós fomos criados para pertencer. O ser humano morre agarrado a alguma coisa, ou alguém. Porque o ser humano foi criado para pertencer. A tua essência, ela vai se agarrar a alguém ou alguma coisa. Pode se agarrar a um namorado, pode se agarrar a uma esposa, pode se agarrar a um marido, pode se agarrar a um carro. Nós temos uma história verídica em Belo Horizonte de um homem que comprou o carro novo, um irmão, na fé, comprou um carro novo, no primeiro fim de semana, pôs o carro para lavar. O que a gente faz com um carro novo no primeiro fim de semana? Lava o carro. O filhinho dele, um irmão crente, o filhinho dele, 5 anos, pega uma pedrinha e risca o carro. Esse homem, numa crise de ciúmes, dobra a mangueira e bate nas mãos dessa criança. Essa criança tem uma das mãos amputada. No hospital, ele diz para o seu pai: Papai, agora eu nunca mais vou riscar, viu? Porque eu não tenho mais a mãozinha. Um homem crente, agarrado a um bem. Queridos, eu estou contando uma história exagerada. Mas quantos de nós aqui não ralhamos com filho por causa de carro? Não falamos de uma forma errada, bruta, áspera, por causa de um carro, por causa de um bem. Quantas mães não brigam com suas filhas por não permitirem que elas usem determinadas coisas suas? Quanta encrenca a gente não arruma dentro de casa, sabe por quê? Porque a gente é Jacó dentro da gente, agarrado a coisas, a direitos, a valores, a bens, a coisas que não valem absolutamente nada nessa terra. Absolutamente nada. E não nos agarramos
ao Deus dos deuses, Senhor da vida, o abençoador de toda essa terra. Queridos, homens e mulheres, irmãos e irmãs, nós somos Jacó. Nascemos agarrados em alguma coisa, segurando em alguma coisa. Vejam mais, ele era agarrado à barra da saia da mãe. Ele tinha um apego exagerado à mãe. Vejam Gênesis 25, versículo 27, cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Uma casa dividida. A pior coisa que pode existir numa casa é você querer compensar o que o outro não faz. Um dos dois quis compensar. Ou Rebeca era gamada em Jacó, ou Isaque era gamado em Esaú. E um dos dois quis compensar o que o outro não dava. O fato é que ambos criaram uma divisão dentro de casa. Qual divisão? A gente ama um filho e não ama o outro. E quando você ama um filho e não ama o outro, o que você vai colher com certeza é briga, ódio dentro de casa. O fato é que esse homem, ele era tão apegado à mãe, que o que a mãe pedisse para ele, ele fazia. Inclusive, mentir para o pai. Ele não se incomodava. De tão apegado que era. Mulher, preste atenção. Isso é uma exortação para as irmãs. Aquelas que são casadas e têm filhos. Preste atenção. Se o teu maridão não te amar direito, você não me resolva amar teu filho. Porque isso é coisa muito comum da gente ver. Você vai estragar o teu filho. Se você não se satisfazer com o teu marido, não eleja um dos filhos para você amar mais do que teu marido. Porque esse negócio vai dar em problema. Mulher, teu marido tem que ser respeitado por você. Simples. Respeite ele. Dentro do possível, o ame e ame os teus filhos dentro da necessidade que tem. Nunca amando em demasia. Rebeca amou tanto, 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 tanto. Eu quero que você seja o abençoado. Criou uma situação de mentira para receber a bênção e depois da bênção, nunca mais viu o filho. Porque ele teve que fugir e morar longe. E ela simplesmente nunca mais é mencionada nas Escrituras. Possivelmente foi privada do seu filho por aquela atitude que ela tinha, de amar em demasia. Amor em demasia, vai ter algum problema. A hora que você perder, você vai perder em definitivo. Corre o risco de perder em definitivo. O que mais ele era agarrado? Ele era agarrado ao seu direito de primogenitura. Vejam, ao direito de primogenitura, não o seu. Vejam versículo 31. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Queridos, por algum motivo, essa conversa de primogenitura existia na casa. Porque quando Rebeca estava grávida, Isaque orou por ela. E o Senhor falou com Isaque, 2 povos adentro de ti. E o mais velho servirá o mais moço. E por algum motivo, talvez eles trouxeram esse assunto de primogenitura, de herança, de bens, e diz que vai ter, e diz que vai receber, e aí criou um sujeito agarrado em direito, em primogenitura, uma coisa da qual ele não tinha direito. O Senhor ia dar para ele, mas ele não tinha direito, porque ele era o mais moço. O direito era de Esaú, não era de Jacó. E ele se agarrou ao direito. Queridos, quantas famílias
não brigam por bens? Quantos irmãos não brigam por dinheiro uns com os outros? Quando a ordem claríssima nas Escrituras é que se eu tiver um problema com a Jéssica, se a Jéssica me emprestar um dinheiro e eu não pagar, a Jéssica tem que considerar esse dinheiro perdido. Vamos inverter agora. Se eu emprestar para ela e ela não pagar, eu tenho que considerar isso perdido. Eu tenho que considerar isso, eu tenho que considerar esse assunto da seguinte maneira: eu ter paz com a Jéssica preserva o testemunho de Cristo. Se eu brigar com ela por causa de dinheiro, eu perco o testemunho de Cristo. Quantas pessoas não são agarradas a bens? Uma vida, uma disputa que dura anos a fio, um testemunho fraco por causa disso, gente agarrada de forma indevida a coisas que vão receber. Queridos, abre mão. Mas abre mão. Mas não pensa duas vezes. Abre mão. Mas preserva o testemunho de Cristo. Não se agarre a bens. Não se agarre a direitos. Quantos irmãos aqui não preservam bom testemunho? Porque acham que tem direito. Quantos pais aqui não suportam um filho adolescente que altere a voz? O filho altera a voz, o pai altera junto. Afinal de contas, ele tem direito. Ele é o pai. Agarrado a um direito imbecil. Porque o filho precisa de um bom testemunho de reação. O filho precisa de um testemunho de mansidão. É uma verdade que ele é pai. É uma verdade que o filho é apenas filho. Mas é uma verdade também que o filho precisa de um bom testemunho. De alguém que sabe lidar bem com as dificuldades da vida. Queridos, quantos homens não brigam por besteira com seus filhos? Não tem um mínimo de tolerância, às vezes em questões financeiras, em questões de educação, não tem um mínimo de respeito nas necessidades de um adolescente e impõe coisas, às vezes, que são dificílimas para adolescentes. Tudo porque estamos agarrados ao direito nosso. Agarradores. E que perdem a família por serem agarrados assim. Os irmãos estão compreendendo? Vejam mais. Ele era agarrado à mentira que a mãe pediu. Vejam Gênesis 27, 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que morra. O versículo 11, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição. E a maldição caiu. Nunca mais viu o filho. Jurar com mentira. Jurar onde Deus não está presente. O fato é que Jacó se agarrou à mãe. Queridos, quantos homens ainda não são filhinhos da mamãe? É muito equilibrado. Por quanto tempo eu tenho que honrar a minha mãe? Minha mãe ainda é viva. Ela tem 80 anos. Por quanto tempo eu tenho que honrá-la? Até eu sepultá-la, eu vou ter que honrá-la. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que eu sou um homem. A Bíblia diz que eu tenho que deixar pai e mãe. Algumas pessoas simplesmente não conseguem deixar de fazer o que a sua casa de origem quer. Simplesmente não dizem não para pai e mãe. Às vezes são casados, já têm filhos e ainda não conseguem dizer não. Eu vou contar uma história exagerada. Mas é uma história que eu vivi, é exagerada.
Eu fui num congresso, numa cidade em São Paulo, não vou citar o nome porque já está correndo por vídeo, e eu terminei de partilhar e veio um casal me procurar. Um casal mais ou menos aí em torno de seus 40 anos, e falou: César, eu tinha pregado sobre deixar pai e mãe, e aí a mulher tomou a frente e falou: César, tudo que você falou é uma verdade. Nós nos casamos, um casal crente, nós nos casamos e fomos morar dentro da casa da minha sogra. O problema é que minha sogra era a viúva e a mama. E nós entramos numa disputa para cuidar do meu marido. Eu nunca contei isso para vocês não, né? Chegamos ao ponto dela dar banho e eu enxugar ele. Vocês acham que minha vida é fácil? Olha o tipo de história que eu tenho que resolver. Eu virei para ela e falei: você está brincando. Se você falar que você tira, eu acredito. Mas você põe a roupa. César, enxugo e visto. Eles tinham recentemente deixado a casa da mãe. Queridos, a Bíblia é muito simples. A Bíblia faz um sentido enorme. E a Bíblia diz que os princípios de Deus são encontrados nas coisas naturais. Por que que a ciência... Vamos falar da ciência. Já que a ciência é tão valorizada nos nossos dias. Por que que a ciência pede para não casar com primo? Por causa do grau de consanguinidade. Concordam comigo? As doenças ficam concentradas. Por que que Deus pede para deixar pai e mãe? Para as doenças não ficarem concentradas. Porque quando eu olho um outro casal que não meu pai e minha mãe, eu tenho chance de aprender coisas que eu ainda não aprendi na vida. Os irmãos estão me entendendo? Agora, é muito diferente de um sogro, uma sogra, um pai ou uma mãe que temem ao Senhor e têm o seu coração trabalhado constantemente. Ainda assim, a ordem é deixar. E durante um tempo vai aprendendo a lidar com a proximidade. Agarrados aos padrões familiares. Eu fui criado assim. Coisa linda. Às vezes eu amo que um homem vira para mim e diz: César, eu fui criado assim, estou aqui. Aí eu digo para ele: você conhece Ai, fugiu. Tem uma musiquinha que a gente canta. Eu nasci assim. Você conhece a síndrome de Gabriela? Mas que é isso? Você está agindo igual a Gabriela. Eu nasci assim? Vou viver assim? Vou morrer assim. Na vida com Deus, não existe Gabriela. Na vida com Deus, o que eu sou hoje, eu vou deixar de ser para ser muito melhor amanhã. E depois de amanhã eu tenho que ser muito melhor do que eu sou hoje. Até o dia em que o Senhor Jesus me chamar e eu passar a eternidade aprendendo a ser semelhante a Ele. Né? Agarrados, gente que se agarra. Queridos, não apenas isso. Ele se agarrou ao favor da bênção. Ele queria tanta bênção por quê? Porque ele queria os favores da bênção. Ele era agarrado ao amor de Rebeca. Aliás, antes disso, abram em Gênesis 28. Ele foi agarrado ao favor da bênção e aí ele tem que fugir. E aí Jacó passa por uma situação ímpar. Em Betel, capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Ele passou a noite. Porque a Bíblia usa a figura da noite sempre para mostrar quando nós estamos em trevas. Ele tinha enganado o pai, enganado o irmão, ele estava fugindo, ele era um fujão, ele estava em trevas. E a Bíblia usa a figura da noite para mostrar que tem coisa mal resolvida dentro dele. Aí diz assim: passou a noite, já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lembra de João 1,51? Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. E aí ele vai, versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Queridos, Jacó começa o processo de transformação, mas é um processo que vai levar agora quase 21 anos na vida dele. Como que o processo de transformação nosso coloca? Com a cabeça colocada na pedra. Quem é a pedra? O que é a tua cabeça? É onde começa todo o trabalhar de Deus. A Bíblia diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Homem, você quer deixar de agarrar? Todo dia. Todo dia. Todo dia. E não apenas isso. Jacó pegou aquela pedra e derramou sobre ela azeite, que é uma figura de quem? Do Espírito Santo. Então preste atenção. Não é apenas fazer isso, mas é pedir, Espírito de Deus, me unge, me visita. Fala para mim qual é a minha verdade. Me conduz nesse caminho desconhecido da minha própria alma. Espírito de Deus, revela-me as verdades de Cristo e revela-me as minhas próprias verdades, de quem eu sou, de quais são os meus pecados. A transformação começa com tempo. Queridos, esses textos que eu recebi do Senhor nos últimos anos, eu recebi porque eu determinei aprender a ter um tempo devocional. Eu sempre fiz devocional na minha vida. Mas eu estudei muito a Bíblia para pregar. E não para me relacionar como um filho. Eu não sou um pregador. Eu não fui chamado para ser um pregador. Eu fui chamado em primeiro lugar para ser um filho de um pai amoroso. E eu tenho que aprender todo dia, parar nisso daqui e repousar minha cabeça. Colocar minha cabeça nisso. Ali, aquele lugar, o teu quarto, a cozinha onde você lê, o lugar onde você lê, vai virar um lugar grande e temível. Eu conheço missionários que leem a Bíblia de pé, porque não há espaço na casa para eles colocarem uma cadeira e uma mesa. Então eles leem ela de pé. Você não precisa de um escritório, você não precisa de um lugar bem montado, você precisa de um coração. Você precisa de um coração. E deixa eu te pedir uma coisa, se você não tem esse coração, se você não é disciplinado, se você não busca Deus, se você apenas é aquele homem como Eucana, que vai na igreja, que faz o básico, mas que não tem Deus para dar, se você porventura é esse homem, e uma boa parte de nós é este homem chamado Eucana, se você é esse homem, comece a ter um clamor dentro do teu coração. Deus, custe o que custar, me torna um homem teu. Senhor, custe o que custar, me torna um homem teu. Senhor, me aperta do jeito que o Senhor quiser. Me espreme do jeito que o Senhor quiser. Mas, Senhor, não me deixa viver sem ser um homem de Deus. Um homem que repousa a cabeça nisso daqui. E que tem a sua vida transformada por amar isso daqui. Queridos, os irmãos estão passando por uma experiência ímpar
de aprender a reunir de uma forma adequada, em torno do Senhor, com um coração adequado. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Outros irmãos já se perderam reunindo assim. Porque não basta apenas a estrutura. Nós precisamos. Senão, o Senhor vai ter que trançar um chicote de azorrague. E daqui 10, 15, 20 anos nos limpar. Como Ele está limpando algumas localidades. Que o Senhor nos livre disso. E para nós mantermos um testemunho sólido, eficiente, os homens têm que fazer sua cabeça repousar nisso daqui. As mulheres têm que pôr o joelho no chão e repousar em seus corações nisso daqui. Os irmãos estão entendendo? Ali começa o processo de transformação de Jacó. E a última porção para a gente encerrar. Passam-se quase 21 anos. Gênesis, capítulo 32. Jacó resolve voltar para sua terra. E, meus queridos, quando Deus começa a nos ungir, nós começamos a tomar posicionamento. Primeiro posicionamento dele, deixar a casa de Labão. Porque o homem que casa tem que deixar pai e mãe. Deixar a casa de Labão. Segundo posicionamento dele, tenho que enfrentar os meus pecados. Traí o meu irmão. Enganei o meu irmão. E eu tenho que enfrentar o meu irmão. Ele ainda tem resquícios de ser um homem agarrado. Capítulo 31, versículo 31, diz assim. Labão está atrás dele e diz assim, por que você fugiu? Ele responde assim, 31. Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo. Ele ainda era um homem que tinha medo. Olha o capítulo 32, versículo 7. Ele vai se encontrar com Esaú. Então Jacó teve medo e se perturbou. Olha o versículo 11. Livra-me das mãos de meu irmão, porque eu temo. Ele ainda estava agarrado ao medo. Mas, meus queridos, o medo é um sentimento comum na raça humana. Todo ser humano tem. Aliás, de todos os sentimentos do ser humano, alegria, raiva, angústia, ansiedade, tristeza, frustração, de todos os sentimentos, o primeiro que a Bíblia descreve é o medo. Ouvi a tua voz no jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. O medo é uma coisa comum da gente ter. Como que Deus termina o trabalhar desse homem? Esse homem tem que se encontrar com esse irmão. Capítulo 32, versículo 22 diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não se podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar se chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol. As trevas se foram. Prestem atenção no que eu vou ensinar para vocês. Jaboque significa efusão, transbordamento. A coisa vem para fora. O que a psicologia chama de insight, a Bíblia
ensinou 5.000 anos atrás no Val do Jaboque. Ele teve uma experiência onde ele viu quem ele era. Só que há algumas curiosidades aqui. Preste atenção, homem e mulher, porque essa experiência é para nós. Quando Deus vai nos libertar das coisas em que a gente se agarra, você vai precisar fazer tudo passar. Ele passou as mulheres, ele passou os filhos, e ele passou tudo quanto ele possuía. Preste atenção. A cruz é um lugar onde cabe um. Ela é tua. Não é do teu marido, não é do teu filho, não é do teu pai, não é dos irmãos da igreja. A cruz é tua. O momento de morrermos para nós mesmos. É uma experiência solitária entre nós e Deus. E Jacó teve que fazer uma coisa. Ele fez passar tudo quanto lhe pertencia. Chega uma hora que aquilo que você dá tanto valor não serve para nada. Você tem que passar. Só que ali nós temos a experiência que retrata a vida de Jacó. Ele lutava com o anjo. Queridos, o anjo queria fazer o quê com ele? Um anjo vem para fazer o quê com a gente? Para nos abençoar. Ele retrata no Jaboque quem ele era. Ele passou uma vida resistindo. 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 E graças a Deus que o Senhor cria um momento em que a gente vai lutar de tal forma, a gente vai resistir, vai resistir, vai resistir. E a hora que o Senhor vê que a gente não vai quebrar, que a gente não vai se humilhar, sabe o que Ele faz? Ele nos fere. O Senhor mandou por anos eu ficar quieto. Até que Ele me feriu. Sem eu sentir nada, eu parei no cardiologista com a pressão a 22/16. Pressão de morte. Sem sentir nada. Por causa da correria. Viajava para cá, para lá, atendia, falava, aconselhava os irmãos da igreja. Aquela coisa atropelada. Até que o Senhor me feriu. Eu levei 3 anos para colocar a minha saúde mais ou menos em ordem. Que eu me lembre, acho que esse é o primeiro ano de 5 que eu não vou para o hospital. Ele me feriu. Porque eu resistia ao toque do anjo de Deus na minha vida. Até quando você vai resistir ao anjo? Jacó expressa como é uma pessoa que se agarra às coisas. Ele é resistente. Ele é duro. Ele é inflexível. Ele está sempre certo. Sempre certo. Ele sempre domina. Ele sempre tem resposta. Ele sempre conhece. Ele sempre sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe onde vai dar a coisa. Ele está sempre seguro da sua estratégia e do seu jeito. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele não desiste, ainda que Ele tenha que nos ferir. E, queridos, a Bíblia é significativa. Feriu onde? Por que feriu na coxa? Para que ele nunca mais andasse do jeito dele. Mas que em tudo ele considerasse o jeito do Senhor. Queridos, vocês podem achar que o que eu estou pregando não tem nada a ver com educação de filhos. Mas o que eu estou partilhando tem tudo a ver. Porque se você não se permitir passar por um val do Jaboque e ter o teu nome transformado de agarrador em príncipe, aí finalmente ele fez a única coisa que ele devia ter feito na vida. O anjo pegou,
feriu a coxa dele. Quando ele viu que o anjo ia embora, sabe o que ele fez? Agarrou no único, que era para ele ter se agarrado a vida inteira. Você foi chamado por um papai amoroso, o Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas. Você foi chamado para uma doce comunhão. Você foi chamado para pertencer a Ele, para ser dele. Você foi chamado para, feito uma criancinha, se agarrar a Ele o tempo todo. Em todas as decisões, que escola meu filho vai estudar, quem vão ser os amigos dos meus filhos, como é que eu estou agindo com o meu dinheiro, para em tudo você estar agarrado a esse Pai maravilhoso e perguntar a Ele como Ele quer que você viva. Os irmãos estão entendendo? Queridos, quem aqui é agarrador? Quem aqui é resistente? Quem aqui é teimoso? Quais são os maridos que têm Anas aqui? Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, visita-nos. Faz-nos passar por um val do Jaboque. Mas não nos deixa com o nome de Jacó. Ajuda-nos a sermos príncipes. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Nós prevalecemos sobre o Senhor quando o nosso coração é quebrantado. O Senhor então nos visita com misericórdia, com graça, e nos transforma. Senhor, visita o teu povo aqui. Eu não conheço a realidade dos meus irmãos, mas o Senhor conhece os pecados, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as Anas que estão aqui, o Senhor conhece os Eucanas, o Senhor conhece os Jacós que estão aqui. Senhor, transforma todos nós em Israel. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.